A gratidão é um dos valores mais bonitos que qualquer um pode carregar na vida. Não porque seja algo que você deve demonstrar por obrigação, mas porque reconhecer de onde você veio e quem esteve ao seu lado na caminhada é algo que faz parte do caráter de qualquer pessoa. E no futebol, isso fica ainda mais evidente. Quantos jogadores a gente já viu serem acolhidos por um clube desde as categorias de base, tratados como joias, idolatrados pela torcida antes mesmo de pisarem no profissional, e no momento de decidir o futuro, simplesmente pegam um caminho que ninguém esperava? É como um amigo que você ajudou nos tempos difíceis e quando finalmente ele está prestes a crescer, escolhe partir sem olhar para trás. Isso acontece o tempo todo no futebol e não é sobre dinheiro ou carreira. Muitas vezes são escolhas que machucam quem esteve ali torcendo, vibrando e confiando no jogador. Olha o Denner no Corinthians, por exemplo. Um garoto que surgiu na base, brilhou na copinha, virou um dos grandes destaques do torneio e rapidamente caiu nas graças da Fiel. Um lateral que a torcida esperava ver no profissional, ajudando o time, conquistando títulos e quem sabe se tornando um ídolo da torcida. Mas agora ele tá prestes a tomar uma atitude que ninguém estava esperando. Uma decisão que pode decepcionar a Fiel e que mostra que futebol tem cada vez menos espaço para gratidão. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu e por que é que o Denner pode decepcionar tanto assim a torcida corintiana? Bom, fica tranquilo que eu vou te falar melhor sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Nós não temos o que fazer dentro disso, porque ou você aceita ou ele paga uma multa irrisória que é aqui dentro e vai levar embora. E dentro de todo um acordo, eu acho que foi uma boa sondagem por enquanto, tá? Existe a proposta agora, existe uma proposta que para nós também é interessante. Por quê? É uma proposta de 8 milhões de euros à vista. Se você for diluir isso, geralmente em 4 anos, que é o que eles pagam, já só de cara vai para 11, 12 milhões de euros. E depois tem mais um valor por cada jogo, ou cada 5 jogos, 500 mil euros. Que tem uma bonificação que vai passar de 15 milhões de euros. Para um garoto de 16 anos, que ainda não pisou no profissional, que será uma promessa, que ainda temos mais 2 anos para ele poder trabalhar ele aqui dentro do Corinthians, que ele só pode sair depois dos 18 anos. É uma venda, de uma certa forma, maravilhosa. Não é o que nós queremos, tá? Jogador, principalmente o jogador. A Copinha sempre foi palco para jovens talentos darem o primeiro passo rumo ao estrelato no futebol brasileiro. É a competição onde torcedores conhecem os futuros craques, onde meninos vindo de origens humildes mostram seu valor e escrevem as primeiras páginas das suas carreiras. É uma fala bonita, né? E foi exatamente isso que o Denner fez. O lateral esquerdo do Corinthians foi um dos grandes destaques da campanha do vice-campeonato do Timão. Com apenas 16 anos, ele mostrou personalidade, velocidade, uma qualidade impressionante para apoiar o ataque. Seus 3 gols no torneio, incluindo um na final contra o São Paulo, provaram que ele não era só uma promessa, mas uma realidade que já aos 16 anos estava pronto para brilhar no Corinthians. Além do talento dentro de campo, a história do Denner comoveu a torcida. Um garoto de origem humilde, batalhador e que desde pequeno vestiu a camisa do Timão com orgulho, que entende o que é ser Corinthians. A Fiel se viu no jogador, enxergou um futuro ídolo e abraçou o menino. Cada drible, cada jogada de efeito, cada lance em que ele mostrava a raça característica do Corinthians, a torcida vibrava, como se já estivesse vendo um jogador do time principal. E era exatamente isso que todos queriam, ver o Denner subir para o profissional, amadurecer, conquistar títulos e se tornar mais um grande nome formado na base do Timão. Tudo bem se depois ele tivesse que seguir o seu caminho, quase que um rumo tradicional do jogador de brilhar nos campos da Europa, nos principais clubes do mundo. Mas antes disso, a fiel torcida acreditou que, claro, ele podia ter um pouquinho mais de gratidão, de retribuir mais isso ao Corinthians, de brilhar com a camisa do clube, antes que ele pensasse em dar um próximo passo na carreira dele.
Mas no futebol, nem tudo acontece como a torcida sonha. O futebol europeu sempre está de olho nas joias reveladas no Brasil, e com o Denner não foi diferente. O desempenho do garoto na Copinha chamou a atenção de grandes clubes do exterior e não demorou muito para que uma proposta milionária chegasse ao Corinthians. O Chelsea é um dos gigantes da Premier League e fez uma oferta oficial para levar o jovem lateral esquerdo, disposto a investir pesado em uma promessa que sequer estreou no profissional. Os valores, irmão, impressionam. A oferta inicial foi de 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais na cotação atual, mas pode chegar a 15 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais, com as bonificações que estão previstas no contrato. Para um jogador de apenas 16 anos, que ainda tem 2 anos até poder se transferir definitivamente para o futebol europeu, é uma proposta que é difícil de recusar. O Corinthians, como você bem sabe, como a maioria dos clubes de futebol aqui no Brasil, está enfrentando dificuldades financeiras e não tem como negar essa oferta, não tem como segurar o garoto. Até queria um valor maior, mas também não dá para apostar tudo. Manter um jovem promissor é sempre o desejo da torcida, só que a realidade do futebol mostra que segurar talentos como esse está cada vez mais complicado. Os clubes europeus chegam com propostas que para o atleta é irresistível e muitas vezes, cara, os próprios jogadores e seus empresários já têm planos traçados para uma transferência precoce mesmo, ainda jovem. Além disso, o Denner só pode deixar o Brasil quando ele fazer 18 anos, o que significa que mesmo sendo negociado agora, ele vai permanecer no Corinthians por mais 2 temporadas. O clube pode até se beneficiar esportivamente dessa permanência temporária do jogador, mas o interesse europeu e a pressão do mercado colocam a diretoria numa situação bem delicada. O que fazer diante de uma oferta tão alta para um jogador que sequer entrou em campo, pisou no campo pelo profissional? A torcida do Corinthians queria ver o Denner brilhar com a camisa alvinegra antes de qualquer negociação. O desejo da Fiel era que o garoto renovasse o seu contrato e aí sim garantiria ao Timão mais poder na negociação, podendo vender ele por um valor ainda maior no futuro. Mas aí vem um grande ponto de interrogação, porque quem garante que o Denner vai continuar evoluindo, apresentando o mesmo futebol? Quem garante que vai aparecer uma proposta melhor depois? E aqui eu não falo só pro clube, mas também para o jogador. Lembra que a gente disse, um jogador que veio de uma origem humilde, uma proposta como essa muda a vida do cara com 16 anos, velho. Para muitos torcedores, a saída dele é um golpe duro, porque o Denner representava a esperança mesmo de um novo ídolo formado na base. O moleque tem a cara do Corinthians, alguém que podia render esportivamente antes de pensar em trazer retorno financeiro. O presidente Augusto Melo foi direto ao explicar a negociação e lamentou a postura dos empresários do Denner. Segundo ele, o Corinthians não tinha muito o que fazer diante do cenário criado nos bastidores. Ele tem uma multa, os empresários não aceitam aumentar a multa rescisória de contrato com o Corinthians porque já existia uma sondagem para venda. Não temos o que fazer dentro disso. Ou você aceita ou eles pagam uma multa irrisória. Mas é bom lembrar que até o Augusto Melo falou sobre isso, que dentro do contexto todo, acabou sendo uma venda boa pro Corinthians, né? Para um garoto de 16 anos, que ainda não pisou no profissional, que é uma promessa, que ainda tem 2 anos para ficar no Corinthians, porque só pode sair depois dos 18 anos, é uma venda, de certa forma, maravilhosa. E apesar de mostrar que o clube fez um bom negócio, o Augusto Melo também admitiu que não era o que ele queria. Eu quero deixar uma coisa bem clara, não é o que eu queria, não é o que eu quero, jamais venderia o Denner agora. Por mais que eu precise de dinheiro, segurei atletas do elenco e renovei os contratos. Não temos dinheiro para contratar, estamos fazendo sacrifícios. Nós tentamos renovar o contrato dele várias vezes antes, como você falou, em abril. Não tivemos êxito, como eu comecei a conversa. Tentamos renovar, a base fez um excelente trabalho nisso, só que eles não quiseram. Quando você pega um garoto desse, você não sabe se ele vai dar certo. Ele começa um trabalho, uma performance. Sim. Aí você tem uma ajuda de custo. Você não pode já trazer o garoto desse, fazer um contrato desses. É a mesma coisa. Daqui a pouco, ele fez o contrato com pé de rato, tá pagando 10, 15 mil reais para ele. Aí a multa vai lá em cima, para 100 milhões de euros, 50 milhões de euros, 70 milhões de euros. Quando esse garoto começa a dar certo, aí você chama. Aí você tem que ter a parceria com os empresários. Com o atleta, com a família. Você quer continuar no Corinthians? Você quer jogar? E outra, vamos deixar a coisa bem clara. No Corinthians só vai jogar quem quer. No Corinthians só vai ficar quem realmente tem as características e quem quer um futuro brilhante no Corinthians. Então o que a gente tem que deixar muito claro é o seguinte. Quando esse garoto começa a se destacar, nós chamamos, como nós fazemos com todos os outros atletas, como nós fizemos com o Bidon agora.
Infelizmente, com o Denner, nós não conseguimos isso. Por quê? Porque já tinha uma projeção. Agora, eu não posso chamar um garoto que ainda está em fase de adaptação e já dá salários absurdos. Porque eu incho a minha folha salarial de base, prejudico também vários atletas em contrato. Então, todo mundo vai vir com a faca no pescoço. Então, deixar uma coisa bem clara. Se o empresário não quer, o atleta, a família não quer, você não tem como renovar. Aí, o que você acha, Vitor? Ele sai por 10 milhões de reais ou ele vai sair por 60, 70 milhões de reais? Porque ou você faz essa venda ou você perde ele por 10 milhões de reais aqui dentro. É claro que a irritação da torcida dá pra entender, né? O torcedor é passional. Se o Denner tivesse renovado o contrato com o Corinthians antes da proposta do Chelsea, o Timão poderia definir os valores da sua venda com mais controle, teria mais poder de negociação. Mas os empresários forçaram a saída e o clube, sem condições de segurar o jogador, teve que aceitar a realidade. O garoto, que poderia se tornar um ídolo no profissional, vai sair precocemente, vai deixar um gosto amargo para os corintianos. E o pior de tudo, que talvez esse valor por ele, pelo talento que ele mostrou até aqui, pode ser muito, mas muito menor do que o moleque vale. Mas e você, torcedor? Você ficou muito chateado com essa situação? Ou dá pra entender também? Pô, pelo lado do jogador, é difícil negar, cara. É uma proposta que ele recebe agora que ele não sabe se vem outra, que pode mudar a vida dele. Mas por outro lado, eu penso que logo o Chelsea que é conhecido por contratar e não aproveitar direito esses talentos, eu não sei não, viu? Mas e você? O que você pensa disso tudo? Da postura do Corinthians, do jogador, dos seus empresários, do Chelsea também? O que você acha de tudo isso? Comenta aqui, quero saber a sua opinião, vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu fico por aqui, mas também quero te dizer que tem um outro jogador do Corinthians que, olha, deve ter se arrependido de sair do Timão, viu? Clica aqui que eu te conto essa história.